Preparados para conhecer o segundo componente da comunicação não violenta? Pois é, pessoal, no último vídeo nós já vimos o primeiro componente, que é observar sem julgar. Agora nós vamos ver o segundo componente da comunicação não violenta. Esse componente, na minha opinião, ele é um pouquinho mais polêmico, porque em nossa cultura nós estamos acostumados a escondê-los. Bora navegar para o autoconhecimento? Então vamos para o segundo componente da comunicação não violenta. Como eu já falei para vocês, eu acho esse componente um pouco polêmico, até porque na nossa cultura nós estamos acostumados a escondê-los. Expor esse componente é como se nós expuséssemos as nossas fraquezas. Qual que é o componente então? Sentimentos. Expressar os nossos sentimentos. Segundo Marshall Rosenberg, expressar e mostrar as nossas vulnerabilidades pode sim resolver muitos conflitos. Vamos entender melhor? Antes de falar desse componente, Marshall ele cita um exemplo da sua própria infância. Desde pequenos, nós somos acostumados a não mostrar as nossas fraquezas, principalmente os meninos. Quando ele era jovem, quando ele era muito menino, ele falou até que chegou a jogar beisebol por um mês com o punho quebrado para não expressar o teu sentimento de dor. Por conta de sermos ensinados desde pequenos a esconder os nossos sentimentos, normalmente nós temos dificuldade de identificá-los. Nós somos campeões e temos um ótimo vocabulário para rotular, julgar o comportamento de terceiros, dos interlocutores, sem identificar e trocar esse mindset para entender o que eu estou sentindo naquele momento. Marshall Rosenberg convida você para fazer esse exercício. Um exemplo bem simples que Marshall dá no livro é, por exemplo, uma pessoa que ele entrevistou. E essa pessoa estava descrevendo sobre a situação de um vizinho escutar a música muito alta. Esse vizinho é um sem noção, é sem respeito, não tem consideração com as pessoas. Ele estava com um vocabulário bem expressivo em relação a isso. Mas quando o Marshall pediu para ele identificar os sentimentos, ele falava, não tem sentimento nenhum. Aqui nós estamos escondendo os sentimentos. Pode ser de raiva, de indignação. Então, é importante fazer esse exercício para a gente mudar o mindset. Ao descrever o comportamento da outra pessoa, nós estamos fazendo um julgamento e não identificando esses sentimentos, que é uma fase da comunicação não violenta, o segundo componente. Agora você deve estar se perguntando, mas o que eu faço com isso? Eu identifiquei os sentimentos e daí? E daí é o seguinte, Marshall Rosenberg dá um segundo exemplo. Ele foi convidado por uma escola para falar com alguns alunos que eram muito rebeldes e que ninguém conseguia se comunicar com esses alunos, eles eram extremamente rebeldes. Quando ele chegou na sala, ele sentiu aquele clima hostil, que ele não estava sendo bem recebido. Os alunos notaram seu comportamento, estavam na defensiva, não estavam dispostos a ouvi-lo. Quando um dos alunos teve a coragem de perguntar, você está assim porque nós temos uma característica física diferente da sua? Marshall Rosenberg, neste momento, percebeu que ele precisava conhecer essas pessoas para entender, ter uma empatia. Mas, nesse momento, como ele não conhecia ninguém, ele optou por mostrar as suas vulnerabilidades, os seus sentimentos. Então, ele disse, eu estou nervoso porque eu não conheço ninguém e eu gostaria de ser bem recebido aqui. Foi aí que os alunos abriram os olhos para ele, conseguiram ouvir, expressar os seus sentimentos, por que estavam naquela situação. Foi aí que houve aquela comunicação, aquela conexão. Veja só que insight maravilhoso, pessoal. Quando nós mostramos as nossas vulnerabilidades, os nossos sentimentos, nós mostramos o quão humanos nós somos. Nesses tempos de redes sociais, às vezes a gente esquece que quem está se expondo, quem está do outro lado da tela, é uma pessoa humana também. Ou seja, mostrar os nossos sentimentos mostra o quanto nós somos humanos e empáticos. Isso é super importante na comunicação. Esse foi só um dos exemplos que Marshall Rosenberg dá no livro. Interessante, né, pessoal? Vale a pena a leitura. Ok, então, entendido o segundo componente da comunicação não violenta, expressar os sentimentos. E agora vamos fazer um exercício. Como identificar esses sentimentos? Você sabia que o verbo sentir, usado numa frase, pode muitas vezes não expressar um sentimento, e sim um pensamento, uma crença ou um comentário? Um exemplo que Marshall Rosenberg dá. Sinto que não fiz um acordo justo. Percebam que se eu retirar o verbo sentir e colocar penso, acho, acredito, não é a expressão de um sentimento, é um pensamento. E ainda, quando colocamos na frase que, como se e um terceiro ou um terceiro, é como se a gente também não estivesse expressando os nossos sentimentos, e sim descrevendo uma situação.
Por exemplo, sinto que eu sempre preciso estar disponível, é como se eu estivesse invisível. Nessa frase também não estamos expressando os nossos sentimentos, mas sim um pensamento, uma descrição do que eu observei e avaliei de um comportamento de um terceiro. Você sabia que para identificar os sentimentos a gente nem precisa utilizar o verbo sentir? Um exemplo: estou impaciente, decepcionada, irritada, enojada, alegre, motivada, estimulada, interessada e por aí vai. Achou que era fácil, né? Não é nada fácil. Identificar e expressar os nossos sentimentos não é uma tarefa fácil, principalmente na nossa cultura, que estamos fadados e acostumados a esconder os nossos sentimentos, não é, pessoal? Um exercício bem bacana diante dessa reflexão é sempre parar para pensar. Eu sei quem eu sou responsável pelo que eu sou, pelo que eu sinto, que sentimento que eu tenho nesse momento? Será que o meu interlocutor tem essa consciência? Será que eu também tenho essa consciência, né, do sentimento que talvez essa pessoa não esteja expressando? Vale a pena pensar, né, pessoal? Esse, então, foi o segundo componente da comunicação não violenta, expressar os sentimentos. É isso aí, pessoal. Continue acompanhando nossas reflexões e nossos insights. Até mais!